Atendimento às necessidades gástricas. Então, relembrando o sistema digestório da anatomia e fisiologia humana, né, boa parte da digestão já se inicia na boca, que compreende o início do trato digestório, que compreende o órgão inicial que faz parte da digestão, e aí isso vai chegar à laringe, ao esôfago, ao estômago, ao intestino, reto e ânus, compreendendo aí a finalização do processo da digestão, onde a gente vai ter enzimas já sofrendo a parte de quebra e absorção de nutrição na boca, até chegar no estômago, onde vai ter a boa parte da digestão com o suco gástrico, e no intestino, onde ocorrem as absorções de água e demais nutrientes para a formação de fezes no intestino grosso. Então, o sistema digestório ele também é uma das portas de entrada de agentes tóxicos, além da parte de alimentos, obviamente, e de nutrição, o que é essencial para a gente. O sistema digestório também age como uma porta aberta para qualquer agente invasor, incluindo micro-organismos, e aí surgem as patologias. Então, as principais patologias do sistema digestório, elas estão entre as responsáveis pela maior parte das taxas de mortalidade no Brasil, o que se indica que problemas intestinais e gástricos nem sempre é algo que deve passar despercebido, né? Dependendo do agravamento dos sintomas, precisam ser avaliados. Problema, a patologia, uma situação comum de acontecer é a constipação intestinal. Constipação intestinal é a popular prisão de ventre, né? As fezes que não conseguem ser eliminadas. Então, a pessoa tem dificuldade de evacuar, né? E aí, isso com o tempo, essas fezes vão começando a ficar endurecidas e trancam na fase intestinal e trancam no reto deste paciente. As causas comuns da constipação pode ser o excesso de ingestão de fibras sem líquidos, né? Porque não adianta ingerir fibra e não ingerir o líquido para fazer a parte da digestão e do bolo alimentar. O excesso de uma alimentação rica em proteína ou amido, então é muito concentrada essa solução e acaba ficando realmente o paciente constipado. O sedentarismo, né, o fato de segurar a vontade de ir no banheiro, então estar com vontade de evacuar e ficar trancando isso também pode ser prejudicial e acumular isso a ponto de causar constipação. A síndrome do intestino irritável, né, onde qualquer alimento e qualquer substância começa a irritar mesmo a mucosa. Os parasitas intestinais, qualquer tipo de micro-organismos, a própria colite, né, que vem como inflamação desse colo intestinal, e o uso indiscriminado de laxantes, né? O uso de laxante causa efeito rebote. Então, de início se tem uma boa ação, porém, com o passar, isso tende a ficar o excesso prolongado e causa o efeito rebote. Então, esse paciente, pela ingestão grande, né, e gradativa dos laxantes, eles começam a não fazer efeito. Como sinais e sintomas claros da constipação, então tem o esforço excessivo para evacuar, né? Esse paciente tem mais dificuldade para evacuar, as fezes vão ficando ressecadas, endurecidas, forma então o fecaloma, que é esse acúmulo de fezes secas no reto. A sensação de evacuação incompleta, então parece que sempre tá com vontade de evacuar. A dor abdominal, o edema, né, que pode acabar acontecendo, o abdômen fica mais globoso, distendido. As flatulências, que são os gases que acontecem muito quando o paciente está constipado, porque tem excesso de alimento, fermentação de bactérias e, consequentemente, formação dos gases. A indisposição, né, o paciente vai sempre ficar com com mal-estar, com uma má disposição nesse período de constipação, mau humor e algum outro distúrbio digestivo que pode acontecer também. Dentre as complicações da constipação intestinal, uma delas é a manobra valsalva. O que é a manobra valsalva? É o esforço excessivo que esse paciente faz para tentar evacuar. Quando esse paciente faz um esforço excessivo para tentar evacuar, o fluxo sanguíneo vai aumentar. Então, na verdade, aumenta a pressão, né? Desculpa, o fluxo sanguíneo acaba ficando um pouco menor, porém a pressão é maior.
né? Então faz aquela vasoconstrição, faz mais força, eu tenho um volume de sangue pequeno passado num espaço considerável. Então esse esforço faz com que dificulta o fluxo sanguíneo do tórax e aumenta, consequentemente, a pressão. Isso causa um colapso nos grandes vasos, porque daí eu tenho um volume de sangue chegando com uma força maior num vaso que não estava preparado para isso. Só que o débito cardíaco vai estar reduzido. O débito cardíaco é volume de sangue circulante. O volume vai estar reduzido, simplesmente vai passar com mais força. Isso pode causar, então, a queda da pressão. Então, dá os dois efeitos, né? O esforço vai causar uma vasoconstrição que, consequentemente, aumenta essa pressão. Em contrapartida, já causa um débito cardíaco reduzido, porque eu tenho pouco volume de sangue circulante naquela estrutura, né? Porque o paciente constipado tem menos circulação, porque as fezes estão trancando aquela área intestinal. Então, dá quase que imediatamente uma elevação da pressão arterial num fenômeno reconhecido como rechaço, que é aumento e, consequentemente, diminuição brusca da pressão arterial. Uma outra problema da constipação é o fecaloma, que é mais convencional e muito importante a gente compreender o significado dele. Até porque nós temos um papel fundamental que é na remoção desse fecaloma, ou manual, ou através de lavagens intestinais, que é o enema e o flitienema. Então, o fecaloma é uma massa de fezes acumuladas, secas, que não são expelidas, então ficaram presas na mucosa do intestino, mais especialmente presentes no reto. E o megacólon já é aquele cólon dilatado e atônico, ou seja, que perdeu a sua força de contrair e relaxar. Pelo acúmulo de fezes, esse cólon ficou maior, então a parede dele ficou mais grossa, mais espessa, então cólon dilatado, porque a massa fecal, né, porque o bolo fecal está obstruindo aquela passagem ali. Então não está passando nada, está só aumentando esse cólon de tamanho. E o cólon catártico já é uma atrofia, então acontece quando a parede do colo do útero fica mais grossa, mais espessa, isso já não parte que ele já não faz mais os movimentos de contração e relaxamento para expulsar as fezes, né? Então vai ficando mais parado mesmo, mais atrofiado, e consequentemente também pelo uso de laxantes expressivos isso pode acontecer, que daí a mucosa vai ficando totalmente atrofiada sem movimento. Como prevenção básica de constipação, né, inclui a ingestão hídrica, uma alimentação saudável, atividade física, que é de extrema importância, né, sempre ir ao banheiro diante de qualquer necessidade de evacuação. Já o apendicite é uma inflamação, né, tudo que é it vem de inflamação, então o apendicite é uma inflamação do apêndice, né, que tem um risco grande aí de se desenvolver, uma cirurgia de urgência, que acontece muito na fase da infância e adolescência. O apêndice é um órgão que está localizado no quadrante inferior direito do abdômen e ele tem como função a guarda, né, o armazenamento de células de defesa, então ele auxilia no nosso sistema imunológico e ele também é depósito de gordura para auxiliar na digestão. Ele acaba depositando-se ali gorduras e bactérias que auxiliam no processo de digestão. O que acontece? Nós temos um órgão que sim, ele tem função, né, embora é minimamente, inclusive pelo próprio tamanho, mas ele tem a função ali que ajuda na defesa do nosso corpo, com o acúmulo e guarda dessas células de defesa, e mais o depósito de gordura e bactérias que vão auxiliar nesse processo nosso de digestão. Então ele é um órgão, um formato meio tubo, meio que como se fosse uma cânula, assim, né? Por isso o apêndice é meio que um agregado, né? O intestino grosso ele é muito maior e aí tem uma pontinha e essa pontinha fininha ali parece um verme, por isso que é apêndice vermiforme, algumas literaturas trazem. Ele é o órgão localizado então na ponta. Ele vai se inflamar com qualquer substância que entre ali. Então qualquer substância que esteja no apêndice naquele momento, o paciente vai sentir esse processo de inflamação. E aí vem a causa principal disso, são vírus, gorduras, fezes, bactérias, alguns restos de alimento, tudo aquilo que
erroneamente acaba entrando no apêndice, né? Então não era para entrar no apêndice e acaba entrando ali e causa um processo de inflamação. Então vai invadir o local, causando uma obstrução. O sinal clássico, obviamente, é a dor, né? Então a dor nessa região do lado direito ali do abdômen, né? Então nessa região aqui, nesse quadrante inferior direito, é muito comum, uma dor muito forte, que ela vai aumentando, então ela é aguda, ela vai se agravando por períodos. À medida que essa inflamação aumenta, então essa dor vai se movendo mais para baixo, então pode até meio que ter um sentido diferente, né? E às vezes as pessoas acabam não entendendo daí que isso seria um agravamento da própria apendicite. E o ponto de McBurney, que é o ponto do local mesmo, né? Então, aqui próximo do umbigo, nesta direção para a direita, a gente tem o ponto de McBurney, que é o ponto fiel ali, físico, onde está o apêndice e onde acontece a dor. Né? Tanto que se faz um sinal ali, que é o sinal de Blimberg, que é pressionar bem aquela área e soltar para ver se o paciente realmente sente muita dor. Como sinais característicos, tem náuseas, vômitos, né? É bem convencional ter paciente nauseado, febre, principalmente nos casos quando esse apêndice já está supurado, ou seja, ele já está infeccioso e quase estourando, e o apetite que se torna reduzido, né? A pessoa tem o desconforto de se alimentar, então ela acaba não conseguindo ingerir a quantidade de alimentos necessários. A complicação principal da apendicite é a peritonite. Peritônio é uma membrana que está cobrindo todos os órgãos do nosso abdômen. Quando acontece uma peritonite, então é quando essa cavidade abdominal ela acaba inflamando, ela fica inflamada, né, geralmente pelo extravasamento ali dessas substâncias que estão dentro do apêndice. O sinal de Blimberg positivo é quando se pressiona essa área ali do ponto de McBurney, do quadrante inferior direito do abdômen, pressiona muito e solta de uma vez. O paciente referindo muita dor neste momento, muito desconforto, é um sinal muito provável de apendicite. E aí existem alguns scores, como o score de Alvorado, que serve para identificar os pontos chaves para o apêndice, né? Então é um diagnóstico médico, obviamente, mas se utiliza alguns critérios para observar se esse paciente preenche eles, como náuseas, falta de apetite, se ele tem a defesa da fossa ilíaca, ou seja, se ele não deixa tocar naquele lado direito ali, se esse paciente está com febre, se tem alguns leucócitos que são células de defesa aumentado e por aí vai. Então, são alguns sinais e sintomas que caracterizam como um score, né, como uma escala, para avaliar que esse paciente possui um quadro aí de apendicite. E aí existe a pontuação, né? Onde até 4 pontos é menos provável e onde a pontuação máxima, e atingindo 9 ou 10, é uma alta probabilidade com cirurgia indicada certamente. A gastrite, tudo que é inflamação, então gastrite é a inflamação da mucosa do estômago. Gastrite é popularmente a inflamação do estômago, né? Então pode ser aguda ou crônica, causada por alimentos muito ácidos, por bebidas alcoólicas, pelos hábitos de tabagismo também, são práticas comuns para a pessoa ter gastrite. Além do apetite reduzido, o desconforto abdominal, as náuseas e o vômito, um sintoma diferencial bem importante da gastrite é a pirose. Pirose é azia, né? Então, o quadro com azia acrescido dos outros sintomas é uma característica principal da gastrite. Como complicações, se eu tenho gastrite, eu vou ter inflamação, consequentemente eu posso ter algumas lesões na parede do estômago. Então podem causar melena, né, que é aquele sangue vivo nas fezes, tem um odor característico também, óbvio, pela formatação das fezes junto com o sangue. Hematêmese, que é o vômito com sangue, e anemia, né? Então eu começo a ter também, por esses sangramentos excessivos, deficiência das células das hemácias. O tratamento é feito com medicamentos, obviamente, e mudança de hábito alimentar, entendendo o que está causando a gastrite. Então, dependendo do que causa a gastrite, se utiliza alguma coisa para acabar parando esses sintomas. Úlcera péptica, né? Então, a úlcera, na verdade, é a erosão, é aquela gastrite que gerou uma úlcera, ou seja, que gerou uma ferida. Então, a úlcera é tida como gástrica quando ela realmente acomete o estômago
e é úlcera duodenal se ela estiver no duodeno, né, que é a parte já do intestino delgado. Independente disso, a gente tem úlceras como essas erosões aí da mucosa, né, da parede. A ação do suco gástrico, principalmente, né, quando ela está no estômago e às vezes vai para o esôfago, que acontece muito no refluxo, né? Nós temos produção de suco gástrico no estômago, mas quando a gente vai vomitar, regurgitar, ter os refluxos, vai subindo uma queimação no esôfago. É suco gástrico que está queimando essa parede, porque não é para ter suco gástrico no esôfago. Ou então desce e vai para o duodeno, que é a primeira parte depois do estômago. Também tem intestino delgado e que também tem um problema porque é ácido demais e acaba corroendo, né, e causando ali as lesões. Então, a dor epigástrica, que é a dor popular na barriga do estômago, na boca do estômago, a azia, as náuseas, os vômitos, a constipação e sangramento são sinais característicos das úlceras pépticas, né? Das úlceras gástricas de modo convencional. Então, o sangramento é bem comum, isso por causa do aumento das feridas. Uma endoscopia, principalmente, ou exames de imagem convencionais, como ultrassom, tomografia, vão diagnosticar uma úlcera péptica, vão diagnosticar essas feridas abertas e iniciar o processo de tratamento para acabar contê-las. Né? Uma laparotomia, que é uma abertura da cavidade abdominal, também pode existir e facilita esse processo de diagnóstico. E o H. pylori, famoso H. pylori, que é Helicobacter pylori, é uma bactéria que infecta a mucosa do estômago e também mucosa do intestino, por isso as diarreias frequentes que esse paciente tem. Ele é o único micro-organismo que coloniza esse ambiente, porque ele é extremamente ácido, mas neste caso, H. pylori é uma bactéria muito forte, e na verdade nós temos o micro-organismo presente, que aí ele vai variar conforme o teu estilo de vida e mais o teu sistema imunológico. Ele pode entrar em ação. Né? Então, ele tem um formato de hélice, por isso Helicobacter, e ele vai quebrando todas as substâncias, tudo que a gente acaba ingerindo. Dor abdominal, vômitos, náuseas, pirose, apetite reduzido, são os sinais e sintomas mais comuns do H. pylori. Mas o sintoma diferencial é a hematoquésia. Hematoquésia é o sintoma diferencial de H. pylori. Muito importante vocês saberem. E a hematoquésia é a presença de sangue nas fezes. Então, é a presença de raias de sangue, né, de alguns pontos de sangue nas fezes, que faz desconfiar aí muito forte a presença do H. pylori. O diagnóstico é feito com uma boa endoscopia, né? Em alguns casos, a biópsia nos casos mais avançados. Mas a endoscopia digestiva é fundamental para identificar um quadro clássico de Helicobacter pylori. O tratamento sempre é feito com base em antibióticos e mais associação com protetores gástricos, né? Então, sempre se utiliza o omeprazol, por exemplo, com mais 2 antibióticos, que é a claritromicina, que é basicamente para bactérias do trato gastrointestinal, e a amoxicilina, que pode ser usada para trato respiratório, como também trato intestinal. E a doença do refluxo gastroesofágico, que é o popular refluxo, ou seja, é quando a acidez do estômago retorna para o esôfago, quando já está sofrendo o processo de digestão, e aí esse movimento vai causando refluxo, né, que vai voltando o alimento, consequentemente vai voltando o líquido do estômago por um problema de válvula, então às vezes não há um fechamento por completo da cárdia, que é uma das primeiras válvulas ali logo depois da região epigástrica, logo depois de entrando no estômago, então esse fluxo acaba sempre voltando por um problema nessas portas. E os fatores de risco podem incluir obesidade, gravidez, isso é bem comum, dar esses refluxos seguidos de pirose. Hérnia de hiato, né? A hérnia de hiato é quando tem o teu estômago fazendo uma inervação, uma herniação, na verdade, né? Ou seja, ele vai invadir o outro espaço, né? Ele vai causar uma vilosidade, o estômago é para ter uma direção X, ele acaba fazendo um desvio e, consequentemente, acaba pegando uma parte do diafragma. Então, ele meio que afunda no diafragma fazendo uma bolsa. Isso é a hérnia de hiato.
O tabagismo, ressecamento bucal, que pode gerar, né, asma, paciente diabético, um atraso no esvaziamento do estômago, né? Então a pessoa tem deficiência, ela demora mais para digerir os alimentos, por isso que nos bebês sempre se coloca o bebê para rotar após a alimentação, para evitar esse atraso no esvaziamento gástrico e, consequentemente, um episódio de broncoaspiração. Pirose, dor no peito, disfagia, tosse seca, rouquidão e náuseas pós-prandial é um dos sinais fundamentais aí, importantes para a doença do refluxo. Tá? Mas a dor no peito, a disfagia e as náuseas pós-prandiais são importantíssimas para eu caracterizar um paciente com refluxo. Porque aquele paciente com refluxo ele vai ter aquela dor no peito, aquela sensação de que está tudo entrando rasgando. Ele vai ter a dificuldade para deglutir, que é a disfagia, que é a dificuldade de engolir. E ele vai ter a náusea pós-prandial, ou seja, sempre que ele se alimentar, ele vai começar a ficar nauseado. Porque as válvulas dele, os esfíncteres ali de refluxo, não estão totalmente fechados. Muito importante vocês gravarem esses 3 itens. Dor no peito, disfagia e náusea pós-prandial como sintoma clássico do refluxo. O tratamento vai se utilizar sempre também inibidores da bomba de próton, né, protetores gástricos, omeprazol, pantoprazol, e antiácidos, né, e medicações que vão acabar neutralizando essa acidez do estômago. É importante a gente orientar a família, né, e o paciente aos cuidados, a qualquer situação, a sempre comunicar a equipe, né, estimular a ingesta branda, né, que é aquela em pouca quantidade, mais fracionada, com uma frequência maior, para que o organismo se acostume. A ingestão hídrica é fundamental, evitar tudo aquilo que possa causar uma acidez no estômago, então bebidas alcoólicas, o café, fumo, né? Ficar atento às queixas de dor deste paciente, administrar, obviamente, medicações prescritas, né? E estar atento sempre às eliminações. Esse paciente pode estar vomitando, pode estar evacuando sangue, ou muito vômito, e a gente conseguir por ali diferenciar o que está acontecendo. Períodos prolongados de jejum, o problema é que daí ele vai acabar pegando a energia concentrada no fígado e na musculatura. Vai acabar também corroendo essa parte gástrica. Isso é complicado. Verificação dos sinais vitais. Importante a gente olhar qualquer medicamento que ele esteja tomando, né? Controlar essa diurese e essa evacuação, fazendo o que se chama de balanço hídrico. Então, o paciente ingeriu 100 ml, ele tem que perder esses 100 ml, ou então vamos colocar isso no peso da fralda ou na bolsa coletora de urina, ou ainda pedindo para ele urinar na comadre, para a gente conseguir mensurar esses processos. Só para conhecimento, né, vários fármacos que eu vou utilizar para tratar essas patologias, incluem os antiácidos, como hidróxido de alumínio, né, o popular Sorrisal, os antiulcerosos, como Nexium, Tagamet, né, que são medicações para tratar essas úlceras, os antieméticos, Plasil, Gessan, Dramin, todas essas medicações anti-êmese.